Programa Casa Luxo, um oferecimento Aluxi Iluminação, Perfecta Esquadrias e Morarte Móveis e Decorações. Estamos começando mais um programa Casa Luxo. E no programa de hoje eu vou apresentar a nova apresentadora que vai ficar aqui no meu lugar. Afinal, eu vou ter neném, a Helena vai nascer. Então a gente vai começar já um bate-papo. E para começar, eu já gostaria de desejar sorte para ela, para toda a equipe. Também depois agradecer, né, a todos da Local TV. No finalzinho eu falo de novo. Então eu queria bater um papo e para isso, né, eu estou abrindo a porta da minha casa com meu marido André. E vou mostrar um pouquinho do nosso trabalho aqui, né, da forma que a gente vive, embora a gente tenha acabado de se mudar, então algumas coisinhas a gente ainda está fazendo, mas eu espero que vocês gostem. Então, em primeiro lugar, Andréa, seja bem-vinda. Muito obrigada. Né, à Local TV e ao programa Casa Luxo. Obrigada, Adriana. É uma grande responsabilidade, eu estive assistindo vários programas, a Adriana mandou muito bem, ela tem muita propriedade, ela fala com convicção, ela sabe o que acontece, então não vai ser uma tarefa fácil, mas eu prometo que vou seguir com o mesmo carinho e dedicação com que ela tem feito durante esses 2 anos. Isso que eu sempre brincava com o pessoal da TV, né? Eu falei, eu sou arquiteta, eu não sou jornalista. Mas foi muito legal essa experiência, eu espero que você também tenha esse carinho, né? E o pessoal também te receba tão bem quanto me recebeu. Obrigada, de verdade, muito obrigada, eu tô muito feliz por estar aqui. E assim, hoje a gente vai falar da minha casa, então eu vou deixar você à vontade para perguntar o que você quiser. Então, eu penso que não é uma tarefa muito fácil quando o nosso cliente somos nós mesmos, né? Quando a gente tem um cliente, a gente tem um briefing, a gente tem várias reuniões, porque de repente, quando é a primeira obra principalmente, a gente passa a fazer parte de uma rotina. A gente conhece o íntimo do cliente, porque isso é completamente necessário para desenvolver o projeto. E quando esse cliente é você? Então, é mais difícil mesmo, e principalmente sendo eu, né, e o André, meu marido, que é arquiteto também. Então a gente brinca, né, de vez em quando eu falo para os clientes, né, já falei na TV, que a gente briga de vez em quando, né, num bom sentido. Então, aqui foi até um pouco mais difícil, porque tem muito do gosto dele. Eu falo assim, a arquitetura, né, o partido arquitetônico tem muito mais do André, e a parte interna eu acho que eu tomei mais conta dessa parte. Então é difícil, porque são gostos diferentes. Eu sou uma pessoa que gosta de algo mais clássico, gosta de imóveis antigos. O André já é bem contemporâneo, linhas bem retas, ele gosta muito de cor, eu já sou um pouco mais, né, moderada. Então, o legal, acho que é isso até do nosso trabalho, essa mistura, né? Mas de vez em quando dá choque, viu? Um tem que ceder para deixar o outro fazer o que quer. Eu acredito. Outra dificuldade que eu imagino que vocês tenham encontrado é porque a gente está em contato com todos os fornecedores, a gente acaba tendo informações do que vai entrar, do que nem saiu no mercado, ainda nem está sendo comercializado, e quanto mais se tem noção do que existe, mais vontade tem de fazer um e outro. Não deve ser fácil, não. Não, para nós, por exemplo, né, falando até da arquitetura em si, a gente vê um tipo de revestimento, daí vai na outra loja ver outro, e agora? E a gente, até por um outro lado, é bom, porque a gente consegue ver o custo-benefício de cada um. Na parte dos móveis também acontece, você vai comprar um móvel com um cliente, aí você vê, aquele sofá, já fiquei namorando. Então, muitas das coisas que a gente colocou aqui na casa, a gente foi comprando ao longo do nosso projeto, da nossa execução. Muitas coisas a gente trouxe de viagem, que na outra casa que a gente morava não tinha espaço, a gente foi guardando. Então, muitas coisas a gente vai fazendo, né, ao longo do processo da construção. É, porque a construção, como Helena, ela nasce, ela não surge do nada. E esse processo criativo não é tão simples quanto parece. Em relação à composição da casa, o processo criativo, onde tem, fora o projeto arquitetônico, que a gente já sabe que o André participou mais ativamente, apesar de que eu tenho certeza que a interferência da Adriana foi determinante para o processo criativo. Onde é que você assim falou, esse ambiente é meu? Faço questão de que aqui tem uma identidade forte daquilo que eu gosto, daquilo que eu gostaria muito de ter em casa. Ó, sabe que até a gente dá muita risada quando a gente conta isso para as pessoas.
Que nem sempre a distribuição, até no escritório, assim, a distribuição da casa, o tamanho dos cômodos, sempre sou eu quem faço, daí eu levanto, daí o André acaba opinando mais nessa questão de acabamentos de fachada, enfim. Mas assim, o único lugar que a gente brigou, por incrível que pareça, foi no tamanho da lavanderia. Porque eu falei, olha, o meu closet sendo um tamanho bom, eu tô feliz da vida, né? Certo. Então assim, algumas coisas eu bati na tecla, então eu queria os 4 suítes, né? 4 dormitórios com os banheiros, mas assim, o que deu briga, assim, foi a lavanderia, porque por a gente ter 2 cachorros, então, mas no frio a gente vai ficar lá, então assim, foi o único lugar que a gente realmente se desentendeu, vamos dizer assim, foi nesse local. Mas no restante da sala, a gente entrou num acordo, né, que queria a sala integrada, um espaço maior para receber, o André gosta muito de cozinhar, então ele queria essa parte, né, mais até do que eu. E o que eu gosto muito de fazer drinks, agora não posso beber, né? Mas eu gosto, então eu queria um bar, então eu sempre falava, a gente viaja bastante, traz vários copos, né? Sempre das viagens. Então chegou uma hora que eu tinha mais de 50 copos e não tinha onde colocar. Então acho que até esse bar foi um cantinho especial. A parte do André a gente fez uma área gourmet, né? Uma churrasqueira agora, mas a gente tem o terreno ao lado e futuramente daí a gente vai fazer o espaço dele, né? Então acho que o meu closet estou feliz, o meu bar também, mas o restante foi um conjunto. Próximo programa a gente vai ter Helena e terreno construído. Vai ser bom, vão ter boas novidades, vai ter bastante conteúdo. Com certeza. E vamos lá. Então, nós temos um ambiente super integrado. Sim. Tem cara de casa de quem gosta de receber. Então, é muito bacana, de repente, você estar no living e ter a possibilidade de continuar conversando com as pessoas e lá fazer um drink, servir, é muito bacana. Eu achei um ambiente muito amplo, muito claro, muito bacana. Acho que o pé tem uma identidade que deixa mais leve, né? Muito bacana. Achei que ficou bem legal. Obrigada. Muito legal. E essa questão até dos móveis também, como a gente falou, a gente vai a uma loja, gosta de uma coisa, outra. Então, às vezes tem cliente que vai falar assim, essa poltrona eu vi que você usou até o projeto. Mas é isso mesmo, a gente viu naquele projeto, às vezes conheceu o fornecedor, a gente já gostava, né? Por isso colocou no projeto e acabou trazendo para cá. Então a gente quis fazer uma coisa bem descontraída, a gente gosta muito de viajar, agora a gente vai dar uma parada, né? Mas muita coisa assim da nossa casa tem a nossa história, então desde as plaquinhas que a gente colocou no bar, até o estilo, né? A gente tentou fugir um pouco até do que a gente faz aqui para os clientes, então a gente gosta muito das lojas americanas, que tem essas poltronas de couro, por exemplo, que eu utilizei aqui. Pena que não dá para trazer tudo. Pena que não dá, porque dá vontade. Algumas coisas assim, alguns acessórios a gente consegue trazer, mas é difícil, né? Então a gente se inspirou muito, né? Nessas viagens que a gente fez. Então, assim, se eu te falar, cada cantinho tem uma história, né? Isso é muito uma bacana. Viagem, um lugar que a gente foi. Então, às vezes assim, a gente fala, por que será que ela pôs aquilo? Mas a gente sabe tem uma dizer história o porquê, por trás disso. Isso é muito legal, porque cria uma identidade, né? O processo passa a ser personalizado. Com certeza. Não é simplesmente uma casa. Aí a casa vira lar. É isso mesmo. E no próximo bloco, nós vamos conhecer um pouquinho mais desse canto todo especial da Adriana e do André. All alone she moves into a broken paradise surrounded by the colored lights. All alone she moves. A Luxe Iluminação. Uma loja completa, do clássico ao moderno. Tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto e atendimento técnico para os arquitetos. A Luxe Iluminação, a sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400 no Campolim. A Perfecta Esquadrias pensa nos mínimos detalhes para você viver com conforto e qualidade de vida. Perfecta Esquadrias, sua obra perfeita em todos os detalhes.
Luxaflex Hunter Douglas, The Art of Window Dressing. Estamos de volta com o programa Casa Luxo. Estamos recebendo nada mais, nada menos do que a Adriana, nossa antiga apresentadora, com todo carinho nos recebeu na casa dela. Adriana, eu estou encantada com cada pedacinho. A cozinha, uma cozinha azul, não é o padrão, não é comum, mas ficou muito harmoniosa, ficou muito legal. Como é que surgiu a ideia da cozinha azul? Então, na verdade, a cozinha, antes mesmo da gente fazer o projeto, o André sempre falava que ele queria uma cozinha com os tijolinhos brancos, como nas cozinhas americanas. Então, a gente tem muita influência dos Estados Unidos, né? A gente gosta muito de ir até lá, e isso era uma ideia fixa dele. Então, logo que a gente começou a construir, pensar em construir, não tinha nenhuma marca, né? Na verdade, tinham algumas, mas era muito difícil de achar esse tipo de revestimento. Então, aí ao longo foram surgindo, hoje tem várias marcas que trabalham com esse estilo. Então, na verdade, o ponto de partida foi o tijolinho. Então, a gente pensou, já que a gente já está fazendo alguma coisa, né, bem voltado para o estilo americano, vamos também fazer os armários, né, parecendo com essas almofadas, uma coisa mais remetendo mesmo a esse estilo. E daí a gente foi escolher, a ideia inicial era o branco, e daí a gente olhando, né, os mostruários, né, de MDF, enfim, a gente falou, por que a gente não vai arriscar uma outra cor, né? Nós somos arquitetos, vamos fazer alguma coisa diferente. Eu fiquei um pouco receosa, falei, será? Mas vamos, né? E a gente gostou muito, todo mundo que chega fala, não acredito que vocês tiveram coragem de fazer o azul, né? Ficou muito bacana. E acho que assim, foi um contraste, né? Uma cor diferente com até o estilo da porta, mais tradicional, os puxadores nós trouxemos das viagens, né, trouxemos dos Estados Unidos também, então acho que foi um conjunto, assim, foi um mix de ideias e no fim acho que deu certo. O resultado ficou muito bacana, muito legal mesmo, eu gostei, acho que valeu o risco. Valeu, né? Valeu. Hoje eu tô contente também, mas eu fiquei bem nervosa, viu? Falando em cores, como é que funcionou para vocês a escolha das cores? Parede, papel de parede, próprio mobiliário, tecidos, como é que funcionou? Então, como eu já disse assim, eu sou um pouco mais neutra, né? E desde a fachada, o André gosta muito de tons fortes, né? Então ele já, desde o início, ele queria um revestimento ou um tijolo que era a nossa ideia inicial, fazer algo mais escuro. E daí a gente falou, então vamos partir também para o cimento queimado, né? Para o concreto aparente, na verdade. E a gente trabalhou em algumas obras com isso e a gente gostava bastante do resultado. Então a gente tinha uma ideia desde o início que a gente queria algo mais para o cinza. Então, para isso, a gente precisava quebrar um pouco com cores. Então, por exemplo, na sala de jantar, a gente tem um pouco de cor ali, que eu gosto muito do tom de azul, de verde. Nós reformamos as cadeiras que nós tínhamos, então a gente tentou colocar em alguns detalhes, né? E como eu já disse, a gente foi fazendo aos poucos, e daí o papel foi consequência, a gente foi olhando álbuns, achou que tinha que ser uma cor também que casasse com marrom, casasse com cinza, que ficou um verde na sala, né? No lavabo ficou prata. Então, assim, a gente manteve a base cinza, né? Cru, marrom, e tem só alguns detalhes, né? No bar tem as plaquinhas coloridas, então uma coisa ou outra que a gente acabou escolhendo as cores. Em relação, você apontou que você usou a cadeira que você já tinha e você reformou. Eu acho muito válido aproveitar algumas coisas, mesmo porque não justifica. Casa nova, de repente você tem peças belíssimas e vale a pena continuar. De repente uma roupagem diferente, uma cor, um tecido muda completamente e funciona e a gente economiza. Então eu acho muito legal. Inclusive essas cadeiras, elas eram cadeiras altas, sabe? Tá até meio fora de moda, assim. Eu falei, mas eu gostaria de aproveitar. Então, além de revesti-las, né, que elas tinham uma cor preta e tal, eu pedi para cortar, então, acho que uns 20 centímetros para dar uma modernizada também. Mas tenho móveis, por exemplo, uma chapeleira antiga, né, guarda-roupas, que eu gosto muito de frequentar antiquários, então a gente realmente aproveitou muitas peças. A nossa cama antiga foi para o quarto de hóspedes, o sofá antigo foi para a sala de TV. E eu também sempre trabalho dessa forma com os clientes, né, de uma forma que, né, você não perde nada, né.
eu acho que um móvel de design, né, um móvel de qualidade tem que continuar para sempre. Tem que ter uma história também. É verdade, porque você vai somando, né? Sim. Ao longo do tempo a gente vai comprando uma coisinha ou outra, um objeto que a gente acaba herdando de família, que também acho muito bacana, e a gente vai criando a nossa cara com móveis que de repente a gente nem compraria, mas eles funcionam bem, de um modo geral, dentro do contexto. Eles ficam harmonizados, né? Então acho que é bem bacana. E eu gosto também, às vezes não é nem nosso, então, por exemplo, na sala eu tenho uma luminária que todo mundo fala, que é isso, né? Então, assim, tem uma história, né? Então, eu comprei no antiquário, ela servia de iluminação para navios antigos, então daí a peça foi retirada, ela está adaptada num tripé de fotografia, tudo, mas... Então, assim, tem uma história, às vezes não é também a minha história, mas e com tem isso, um contexto. Você tem uma peça única. Sim. Não é? Sim. Você criou uma peça extremamente personalizada através de um objeto que ele nem está sendo utilizado na função inicial e que fica muito legal, o resultado funciona e fica bem bacana. O seu lavabo também achei um canto muito especial, muito bacana. Você usou um espelho vitoriano muito lindo e essa brincadeira do contemporâneo com o clássico, esse mix, eu acho que fica muito legal. É isso eu acho que tem um pouco mais Adriana, assim, sabe, no lavabo. Porque eu acabei utilizando um papel, né, mais moderno. A pedra, se vocês repararem, por exemplo, a pedra que eu usei no lavabo é a mesma que eu usei, por exemplo, no meu banheiro, na escada, que é a minha pedra favorita. Então, eu uso muito em projetos, então eu sei, essa ideia eu tinha fixa, essa pedra eu vou utilizar. Então, assim, a gente fez realmente linhas mais retas, né, colocou uma persiana também sem muitos detalhes, mas o espelho ali eu queria que fosse um diferencial. É, ficou muito legal, gostei demais. O quarto da Helena é um cantinho especial, porque ele está nascendo junto com a bebê e com a nova família. Porque até então era o André e a Adriana e agora, de verdade, vocês somam uma família. Sim. E a vida vai mudar completamente para muito melhor. E me conta, como foi escolher essas pecinhas de uma criança que você nunca viu, mas que já tem amor, já tem carinho? Como é que foi? Olha, na verdade a gente quando construiu a casa, né, a gente fez os dormitórios, a ideia era 2 dormitórios de hóspedes e a gente tem 2 cachorros, né, que eram até os nossos filhos, a gente brincava. Então a gente fez até um quartinho para eles, com a portinha para eles, tudo. Eles têm realmente um cômodo. Daí quando, no meio da, né, quase mudando, eu descobri, né, da gravidez, e daí já comecei a mudar tudo. Então eu já comecei a pensar no papel de parede. Daí eu sou muito ansiosa, então essa questão de saber, é menino ou menina, eu já quis comprar um neutro, sabe? Eu não aguentei esperar. Então a gente comprou o papel, mas desde o início assim a gente não queria marcar a menina rosa, o menino azul, a gente queria fazer algo mais neutro mesmo. Então eu já tinha até a cômoda que está lá, é uma cômoda antiga também, tinha comprado no antiquário, tinha comprado para outra finalidade, mas né, com a vinda dela acabei escolhendo lá. Então, assim, também o berço de madeira era uma vontade nossa. E, assim, tudo bem clássico, também bem clarinho. E acho que ficou do gosto, né, que eu queria, do jeito que eu queria mesmo. Tá uma delícia o papo. Nós vamos mostrar um pouquinho mais da casa da Adriana no próximo bloco do Casa Luxo. A Luxe Iluminação. Uma loja completa, do clássico ao moderno. Tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto e atendimento técnico para os arquitetos. A Luxe Iluminação, a sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400 no Campolim. A Perfecta Esquadrias pensa nos mínimos detalhes para você viver com conforto e qualidade de vida. Perfecta Esquadrias, sua obra perfeita em todos os detalhes.
Axaflex Hunter Douglas, The Art of Window Dressing. Bom assunto termina na cozinha, aqui estamos nós, na cozinha da Adriana Galan, de volta com o programa Casa Luxo. Adriana, essa escolha meio americanizada, porque o americano gosta de cozinhar. Gosta. Né? Ele tem hábito e essa coisa de participar das refeições, né? Porque quem cozinha não gosta muito de ficar sozinha na cozinha, a não ser que seja profissional. Mas assim, para receber em casa é uma delícia, você bater papo, tomar um bom vinho na cozinha. Apesar de que nesse momento a Helena tá restringindo o bom vinho, mas o bom papo eu tenho certeza que acontece. Acontece sim. Até foi uma dúvida que gerou na hora do projeto fazer a cozinha integrada ou fazer separada. Então a gente optou por separar mesmo, mas a gente pôs uma porta de correr com uma dimensão até um pouco maior que o padrão, para tentar realmente essa integração maior, porque o cozinheiro aqui da casa é o André. Certo. Então, mas assim, homem na cozinha, ele cozinha super bem, mas faz uma bagunça. Então, eu posso imaginar. Eu falo, tem que fechar, não adianta. Mas sim, teve uma ideia desse conceito de integração, às vezes tá alguém fazendo alguma coisa, né? Enquanto a gente não constrói o gourmet no outro terreno, aqui a gente acaba utilizando bastante essa mesinha. E tá muito próximo da sala de jantar. Sim. Então, mesmo que você esteja recebendo amigos, é muito perto, assim, dá uma passadinha na cozinha e vai. É muito legal, né, isso. A distribuição dos móveis eu achei que ficou muito fantástico. Parece casa de boneca, gente. É lindo, não é porque ela é arquiteta, porque eu conheço várias casas de arquiteto que não é tão linda assim. Ficou muito legal, eu achei que tá muito distribuído, muito pontual. A iluminação tá muito, muito, muito legal. Além do azul e do revestimento, quais outros fatores, assim, não, eu faço questão disso, gosto daquilo, o que mais tem na cozinha que você falou, não abro mão? Olha, o que a gente queria mesmo era um espaço, eu queria espaços de armários, porque quando nós casamos a gente ganhou muitas louças, então eu queria expor essas louças, então falei, será colocar as portas de vidro? Então assim, eu queria expor as coisas que eu tenho e que às vezes nem sempre uma cristaleira, tem uma cristaleira cheia de copos na sala, mas eu não conseguia expor tudo. Então isso eu queria expor as louças que eu tenho, que são bonitas, e armários, e assim, foram surgindo coisas, né? Então, que nem esse relógio que está aqui, ele estava na nossa sala, na outra casa, mas na hora que a gente colocou perto desse revestimento, nessa tonalidade, a gente falou, não, vai ficar aqui. E é lógico, aquelas coisinhas de viagem, como eu falei para você, então, alguns potinhos que a gente há muito tempo comprou, que agora que a gente está expondo, a gente queria um lugar para expor as nossas coisas. Fora isso, ela tem uma cuba muito bacana. É uma cuba de quartzo. Que ficou linda, que é super contemporânea, muito funcional. O quartzo, ele tem 1000 vantagens para essa função, além do inox, então ficou muito charmosa, achei que integrou, você tem uma pedra preta, então ficou muito uniforme, ficou muito interessante. Gostei muito, o resultado tá muito legal. Obrigada. A casa toda tá muito linda, aqui na cozinha tem a brincadeira do azul e tem o verde, e isso continua na casa. A gente tem o papel de parede verde no living, que é um tom muito próximo a esse verde. O jantar tem o verde, o azul, o branco, então tá falando, a gente tá conversando. O móvel não conversa, mas pra gente fala horrores. Até, por exemplo, no nosso quarto, o azul aparece novamente, né? A gente acabou utilizando essa tonalidade. Isso, até eu sou mais pro verde e o André é pro azul. Acho que é até uma coisa que eu nem tinha percebido, agora conversando com você, né? Então, o azul se repete bastante até por causa do André. E ele foi uma cor que, né, eu até brinco, né, que eu assusto às vezes com as cores, mas quando eu cheguei ao quarto, eu falei que era um acinzentado. Quando eu cheguei, eu falei, tá azul. Mas vai ficar assim porque eu gostei. Então, realmente, a gente usou bastante essas tonalidades aqui na casa como um todo. A escolha dos MDFs do restante da casa, também ele é muito neutro, né? Então, não choca. Ele acaba integrando de uma forma que, às vezes, uma peça nem é o ponto focal do ambiente e passa despercebido. Não por ser menos e nada disso, mas porque ela integrou tão bem
que você não nota aquilo, o todo, você consegue notar o todo, mas individualmente ela é uma peça que passa com sobriedade, funciona muito legal. Achei muito interessante, o closet dela é um escândalo, sabe aquele closet que qualquer mulher fica bem complicado? Pois é. E olha, o espaço do André deve ser isso. Ele fala assim, mas ainda não coube tudo, teve que avançar nos outros. Mas acho que isso todas as mulheres, acontece pelo menos em todos os meus projetos. E a casa ganha mais uma mulher. Ganha mais uma. Então, fique imaginando o que vai acontecer a hora que a Heleninha tiver sapato, bolsa. Vai ficar pequeno aquele closet. Vai, sim. Né? Mas, de um modo geral, achei muito interessante. O lavabo, achei fantástico, apesar de um espaço pequeno, que lavabo normalmente é um espaço pequeno, ele ficou muito legal, a pedra, como você havia dito, ficou legal, a mesma pedra da escada. A escada, o guarda-corpo de vidro, ele deixa o ambiente muito leve, ele integra. Como é que foi? De cara falou-se, não, eu quero um guarda-corpo de vidro, porque a gente tem possibilidade de alumínio, de inox. Como é que surgiu isso? Então, na verdade, a escada, até tinha falado da pedra, que era aquela pedra. Daí, no decorrer da obra, eu decidi mudar o modelo da escada, né? Então, a gente ia fazer com a parte inferior reta. Eu falei, não, eu quero a escada dentada, que eu acho mais bonita. Aí, tive que desmontar a forma, fazer tudo de novo. E daí, assim, a ideia inicial era não colocar nada, né? É lógico que na parte de cima a gente iria colocar o vidro, mas a gente não queria essa interferência, queria que aparecesse realmente a pedra, não tirasse o foco, né, dela. Então, agora, assim, com a neném e tudo isso mais, a gente tá vendo o que vai fazer, porque a ideia inicial, né, o André de jeito nenhum queria colocar, mas talvez agora a gente pense em alguma coisa de alumínio, também com uma linha mais leve. Acredito que o vidro seja um pouco mais difícil agora de colocar, né, porque ele não foi pensado anteriormente. Então, assim, a ideia realmente era não chamar atenção, então agora a gente vai ter que escolher com cuidado o que vai fazer ali. Adriana, muito obrigada. Espero atender a expectativa de vocês e fazer jus à responsabilidade e o carinho que a Adriana teve com o programa até agora. Muito obrigada. E eu gostaria de agradecer também, mais uma vez agradecer a todos que sempre assistiram ao programa, ao pessoal da Local TV mais uma vez, ao Perdiga, ao Zé, aos produtores, né, aos câmeras e todos que passaram, que hoje não estão mais com a Local TV, mas que todos contribuíram para esse programa. Então, gostaria mais uma vez de agradecer e deixar boa sorte para a Andréia, que você continue o programa, né, da melhor forma possível. Obrigada. Obrigada a você. E nós voltamos no próximo programa. Você assistiu o programa Casa Luxo, um oferecimento Alux Iluminação, Perfecta Esquadrias e Morarte Móveis e Decorações.